Ouça a partir de agora na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho. Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz sempre de estar aqui na melhor rádio que transmite tudo sobre a espiritualidade. Aí na mesa a gente tem o Jean Lorusso, que deixa o trabalho cada vez melhor. E eu queria falar hoje sobre física e espiritualidade. Você acha que a física, ela nega os fenômenos paranormais? Ou você acredita que tem muita gente, tem muito pesquisador disposto a desvendar o que foge dos padrões racionais? Por exemplo, os médiuns, quando eles preveem o futuro, eles são dotados também de uma percepção extrasensorial, claro, e também holográfica. E sabe outra coisa bem bacana? O Albert Einstein, ele acreditava em Deus. Muitos falam, ele era ateu, mas ele acreditava em Deus do jeito dele. E também nos anjos, e que ele sempre dizia que Deus e os anjos, ele achava que eles eram muito severos. O que eu quero falar com isso? Que o universo, na verdade, ele é uma estrutura hierárquica, sempre em movimento. E ele é sempre orquestrado por uma grande capacidade mental de algo muito superior. Essa consciência seria o que chamamos de quinta força do universo, ou Deus. Todo esse universo tem uma regência orquestrada por leis, né? Na verdade, é um grande poder cósmico e intencional. Por exemplo, a física quântica, ela muda a visão materialista e linka com a visão mais espiritualista. Então, é uma visão material linkada com a espiritualidade. Física, matéria, quântica e espírito. Onde é possível a gente respeitar essa participação mais individualizada no mundo. O que a física quântica quer falar? Ele diz o seguinte, 10% da tua atividade cerebral, ela tem capacidade de realizar fenômenos mediúnicos e também paranormais. Então, quando a gente tiver essa consciência dessa força tremenda que cada um tem, a gente vai conseguir evoluir para algo muito maior, né? Por exemplo, quando a gente consegue vislumbrar um acontecimento futuro, essas imagens elas não estão paradas. Quando eu falo por exemplo, para uma consulente minha, alguém que faz o mapa comigo, eu dou a descrição de algo que eu estou vendo, seja do rapaz que ela está querendo conhecer, ou de uma situação, ou de um emprego. Na verdade, quem está vendo, através do tarô também, quem está me ouvindo, joga tarô, já deve ter acontecido isso. A gente não tem a impressão que a gente está dentro de um filme, a gente está assistindo, está participando de um filme em 3D. Quer dizer, isso tudo, gente, é um grande holograma, que ele vai expandindo e vai enchendo aquele espaço que a gente está. A gente consegue ver com detalhes as situações. Então, a impressão não é que acontece só com a gente, mas também com o outro que está na nossa frente, que também está participando. Para os pesquisadores da física quântica também, isso poderia ser a prova que a psique, ela está sempre tentando ensinar muito mais coisa do que existe, e não aquele que é registrado a nível consciente. Por exemplo, eu participei de um evento do querido Alcione Giacomitti. Ele fez um trabalho maravilhoso. Daqui a pouco vocês vão saber, acho que no final de julho a gente já deve ter esse material. Ele selecionou, eu não me recordo agora, 60 e poucos, quase 100 pesquisadores, metade deles eram cientistas que apoiam o estudo da espiritualidade, dos processos holográficos, da paranormalidade. Metade desse grupo aí que eu participei, fiquei muito feliz, são pesquisadores, cientistas do mundo inteiro, eles provando cada vez mais que a ciência está linkada também com a espiritualidade. A gente não pode esquecer, aliás, tem um livro que o Alcione Giacomitti publicou. Eu estou nesse livro, participando desse livro também, junto com Edgar Mitchell, que foi o astronauta, né, que ele teve na missão Apollo 14, em 1971. O Edgar Mitchell, ele fundou um instituto de ciências
com o intuito de realizar pesquisas na área de estados alterados de consciência. Ele estava estudando sobre cura à distância, sobre consciência espiritual, e ele sempre linkava o poder mental junto ao poder espiritual das pessoas, isso já há muitos anos. Inclusive, no livro que eu escrevi, ele está junto também em um dos capítulos falando sobre isso. Ou seja, tudo quando a gente vê, por exemplo, eu conversando com algumas pessoas falaram assim para mim: Mônica, eu tinha certeza que ia acontecer alguma coisa estranha na França. Eu tinha essa percepção e acabou ocorrendo em Nice. Por quê? Cada vez mais, até por preservação, nós acabamos ligando mais o nosso sexto sentido, ligando a nossa quinta essência, e muita gente vai acabar prevendo fenômenos até então desconhecidos, vai ser algo até mais corriqueiro, porque muito disso tem a ver com a nossa preservação mesmo humana. Então, quando eu faço uma previsão do futuro, o que é uma previsão? Nada mais é do que a filha da profecia. Então, a previsão do futuro, na verdade, é uma capacidade de você vislumbrar com muita precisão algo que vai acontecer. Ora, se eu consigo prever o futuro, não pode ser indicativo que ele existe? Você sabe que eu me lembro quando, na época do Orkut, eu estava dando uma aula sobre espiritualidade, sobre espiritismo, na verdade. A gente estava abordando um dos capítulos do livro do Allan Kardec, acho que era o livro dos médiuns. E eu estava fazendo as aulas, eram escritas, eu digitava, as pessoas do grupo, algumas pessoas dos tempos do Orkut, da minha, era uma sala de aula que eu tinha, devem estar me ouvindo. E eu lembro que eu falei: olha, me dá licença um pouquinho, me deu uma tremenda vontade de deitar, mas não era sono. Mas assim, meu olho começou a arder muito, eu peguei e deitei um pouquinho, mas eu não cheguei a dormir. E eu imediatamente caí num estado tão estranho, e eu estou contando isso para vocês tentarem entender como é que esses fenômenos podem acontecer, e acontece com todos. Quando eu fechei os olhos, eu tive a nítida sensação que eu estava caindo numa montanha. Naquela mesma posição do Superman, que eles ficam um pouquinho com o joelho no chão. E eu comecei a ver tudo estremecendo, e muita poeira, muito pó. Vi muitos negros correndo, e até me preocupou na hora que eu estava nesse êxtase, me preocupou porque eu sou apaixonada por Salvador, especialmente pelo Pelourinho, da cultura afro-brasileira. Falei: meu Deus, devem estar caindo casarões lá no Pelourinho. Eu vi muito negro correndo, todo mundo, só que eles falavam francês. E aquilo desabando, vindo ao chão, e vi muita gente morta. Eu vi uma sequência de corpos, um ao lado do outro, enfim. E só que eu estava vendo eles falando em francês, aquilo tudo desmoronando. Imediatamente eu relatei no grupo, falei: gente, acabei de ver uma cena muito estranha, estou preocupada, estou sentindo que pode ser o Canadá, pelo idioma, não sei se é Brasil, mas enfim, não deu 7, 8 dias, teve um problema com Haiti, que teve todo o desmoronamento, o terremoto, teve um problema gravíssimo. Quer dizer, se eu conseguir ver essa cena, como tantas outras cenas que são até corriqueiras, no meu trabalho como astróloga, como taróloga, significa então que ele existe? Significa que o futuro existe? É interessante isso, né? Agora eu vou falar de uma coisa que vocês vão ficar bastante interessados. Eu fiquei, pelo menos quando eu vi. Houve um artigo sobre quadridimensionalidade, sobre a teoria da relatividade. Foi publicado um artigo, vou contar para vocês quem escreveu esse artigo. Foi publicado um artigo onde tratou do tema espaço-tempo, também da teoria de Einstein, que considerou tudo isso uma obra também integral da criação. Nesse mesmo artigo, estaria conectado que a possibilidade dos OVNIs seriam materializações holográficas de uma quarta dimensão. E essa quarta dimensão, na verdade, ela está ligada ao universo, e eles não fariam diretamente um contato objetivo, mas um contato subjetivo através da holografia, através dessas dimensões paralelas. Eu sempre tive isso comigo, assim, quando as pessoas relatam que visualizaram, que viram ETs, que viram objetos voadores não identificados, no meu conhecimento, para mim, nada mais é do que imagens holográficas de onde eles estão. Eles lançariam, muitas das vezes, esse tipo de mensagem holográfica, você capta,
Por isso que elas aparecem e somem de repente. Você não consegue ficar muito tempo vendo, né? Então, é uma mensagem holográfica. Agora, isso que eu acabei de falar, sabe quem que escreveu? O Jornal do Vaticano. Por um tempo, eles também estavam pesquisando sobre a quadridimensionalidade e sobre UFOs, sobre percepções extrasensoriais, sobre espaço-tempo e holografia. Curioso, né? Na verdade, isso foi um texto que eu retirei de um jornal de 1947, quando o Vaticano quis se abrir um pouquinho para isso, depois eles voltaram atrás. Quer dizer, quem teve esse jornal na mão, quem pesquisou, acabou adquirindo algo até precioso, porque eles são super reservados, né? Mas há um grupo de pessoas, essas pessoas acreditam que a ciência vai ter que avançar em todas as áreas psíquicas e também espirituais. Elas têm que estudar com mais profundidade tudo que se refere aos estudos extraterrestres, claro. Quer dizer, o importante é a gente passar por uma reestruturação básica que vai ser crucial para todo mundo e também para a sobrevivência da civilização humana. Por exemplo, vozes do além. Quando a gente tem, por exemplo, as pessoas que sentem, que ouvem, aquelas pessoas que são médiuns, que entram na casa de alguém, conseguem ouvir vozes do além, alguma coisa mais extrasensorial, para a física isso não é impossível. Por exemplo, nós ocultistas, a gente acredita que existe uma relação muito forte, claro, entre a mente universal e esse éter, e nós chamamos de akasha. Esses registros acásticos, né, eles seriam uma espécie de essência mental, onde tudo que foi contado na história pode ser lido, captado para quem tem essa sensibilidade. Esse registro acástico, ou acáustico, que chama também, ele é um conceito ocultista, mas as leis da física também não negam esses registros. Existe um fenômeno chamado, fenômeno não, né, que é o reverberação, ou seja, todo som que foi emitido, ele obedece a um padrão. E, claro, ele vai se tornando gradualmente mais fraco, porém ele não desaparece. Só porque eu não sou capaz de ouvir a voz, por exemplo, do Napoleão Bonaparte, caso eu tivesse entrado no quarto dele, isso não significa que não existe nenhuma vibração. Ao contrário, existe uma vibração fraca. Essa vibração está embutida na atmosfera ou nas paredes daquela casa onde ele morou. Por isso, para a física, ouvir vozes pode ser algo realmente possível. Por exemplo, por isso que eu sou favorável a uma casa que teve muito sofrimento. É melhor derrubar a casa do que tentar manter uma harmonia nessa casa. Eu acho mais limpo e mais considerável. Eu lembro quando eu fui fazer uma matéria para uma televisão, uns 3 anos atrás, eu acho. Nós fomos no antigo espaço onde era o Carandiru, presídio, que teve muito sofrimento. E a entrevistadora perguntou se, ao entrar naquele espaço que era o antigo Carandiru, que hoje é um jardim muito bonito, é um parque, se eu tinha sentido sofrimento. Eu falei, é verdade. Eu falei, eu não senti nada. Por quê? Porque aquilo foi detonado. Porém, quando eu fui numa das salas, parece que eles vão fazer um museu, parece que não está aberto ainda, na época estava fechado, e que eu dei de encontro com algumas celas, a gente chegou para gravar essas matérias, se bem que essa parte não foi ao ar. Você sente o desespero do local, a energia pesada de um local. A questão da energia existe, mas a gente também não pode colocar na cabeça que aquilo pode trazer algum prejuízo, entende? Por isso que você pode contar com o universo espiritual para dar uma limpada na energia da tua casa, ou seja, segundo a física quântica, você harmonizar-se com os anjos, harmonizar-se com Deus, limpar sua casa, incensar sua casa, fazer orações, mentalizar positivo, evitar palavras de baixo calão, colocar aquele copinho de água e sal atrás da porta, realmente funciona. Quando você emite som, aquilo fica reverberando, portanto, um pouquinho mais enfraquecido, mas aquela energia, não é porque eu não consigo ouvir depois minha voz, porém, ela continua existindo. Interessante, né? Ou, por exemplo, será verdade que a gente pode voltar no tempo?
a gente conseguiria superar a velocidade da luz, existe um grupo de cientistas que eles estão pesquisando uma maneira de provar que sim, que a viagem pelo tempo é possível. Isso também é chamado de retrocognição. E é muito intrigante. Um fato super curioso que aconteceu foi com duas inglesas, com a Anne e com a Eleanor. Elas estavam em Versalhes e elas voltaram no tempo. E o que aconteceu? Elas saíram do jardim, eu inclusive em um dos meus livros eu escrevi sobre isso. Elas saíram, estavam passeando e elas viram uma mulher muito angustiada num determinado lugar do jardim. Depois, quando elas voltaram, foi uma fração de segundos, elas visualizaram uma cena muito antiga, porque elas estranharam que aquelas pessoas que elas estavam passeando no jardim usavam roupas muito antigas. Quando elas voltaram de novo para o tempo atual, elas descobriram que aquela mulher que estava preocupada, na verdade, era Maria Antonieta, momentos antes da prisão, que culminou quando os revolucionários foram para o Palácio das Tulheiras, levaram a Maria Antonieta e depois teve a morte na guilhotina. Tanto que essa história das duas inglesas que voltaram no tempo acabou se transformando num livro intitulado Uma Aventura. Mas qual é a minha intenção de ter feito esse programa hoje? Exatamente esse, de mostrar para você que quando você acha que a física ela está virando as costas para a espiritualidade, ela não está. Ela está pesquisando, ela está avançando, e que nem eu falei para vocês, em julho e agosto deve ter um material do Alcione que eu quero falar para vocês, precisam assistirem, ele vai colocar depois no YouTube. Nós temos mais de 50 cientistas provando e mostrando para nós que a espiritualidade pode ser sim provada de uma forma muito inteligente. Por exemplo, Einstein, ele sentia confiança em Deus e nos anjos. Eu li o livro dele, Sutil é o Senhor, que é uma biografia, e tem um texto dele, um trecho, onde ele era jovem ainda, né? E ele sabia que nada ia desviá-lo do destino. E ele tinha mais ou menos 18, 19 anos, ele mostra o tanto da sua fé e ele escreve uma carta se não me engano, para uma prima, onde ele fala que Deus e os anjos estão protegendo ele e que os anjos iriam reconciliá-lo, ia fazer uma reconciliação, iriam fortificá-lo, e embora Deus e os anjos seriam, segundo ele, implacavelmente severos, que eles conseguiriam guiar através dos tumultos da vida. Bonito, né? Você acha que aliás, tem trechos nesse livro, Sutil é o Senhor, eu li umas 2 vezes até para colher material quando eu estava estudando sobre os anjos. Ele tem esse amor também pela espiritualidade de modo muito discreto, em mensagens subliminares. Ele descreve algumas situações encantadoras, mas depois, claro, né, até pelo trabalho dele como cientista, ele tem que seguir um caminho mais prático. Agora, tudo isso que a gente está falando é complicado porque nós somos herdeiros, principalmente da cultura da Revolução Científica do século XVII e XVIII, onde os seres humanos são quase que arrancados dessa possibilidade espiritual e a gente foi lançado de ponta cabeça numa cultura chamada cultura centrada do eu. É como se as pessoas, a cada dia, elas têm que ser obrigadas a viver de modo indiferente a Deus ou a qualquer tipo de experiência psíquica ou espiritual. Ou seja, como se nada disso tivesse validade. Seria muito legal se a gente conseguisse validar essas experiências. Então, temas como paranormalidade ou a mediunidade talvez sejam difíceis realmente de serem comprovadas em laboratório. E alguns cientistas, por conta disso, eles concluem que nada disso existe. Agora, eu entendo, por exemplo, até o Chico, numa das biografias também, o Chico Xavier, ele mesmo sendo o maior médium do mundo, na minha opinião, o maior brasileiro de todos os tempos, o maior fenômeno espiritual de todos os tempos, um homem que mal tinha o 3º, 4º ano, escrever quase 500 livros, para mim é de uma genialidade impecável, independente dele ser médium. Para mim já é um estouro. Eu escrevi 60 livros
e ainda quero tentar conseguir chegar ao 100, não sei se eu vou conseguir, até porque eu não tenho mais tempo. Mas é um absurdo, né? Um homem que escreveu quase 400, 500 livros é algo extraordinário. E ele dizia assim, eu tenho que respeitar também a ciência. Tanto que uma vez, às vezes que ele ficava doente, ele ia para o hospital. Ele falava, eu não quero que a mediunidade... Ele falava assim, a gente pode coligar as duas coisas, mas a gente também tem que respeitar a ciência nessa frente. E as pessoas que não acreditam, as pessoas que são resistentes, não tem jeito, né, gente? Porque existem pessoas que elas são viciadas nas suas crenças. Isso que eu falo. Tenta mudar a crença de uma pessoa. Pode perceber, geralmente aquelas pessoas muito religiosas, que frequentam igrejas de outros em templos diferentes. Essas pessoas, muitas, são viciadas nas suas crenças. Tenta mudar a crença de uma pessoa. Ela vai agir como se fosse um viciado. Ou seja, as pessoas são viciadas nas suas crenças e elas agem como tais, quer dizer... E tenta arrancar alguma coisa, tenta arrancar um dogma teu, tenta arrancar o ópio do que você acredita. Você vai ficar uma fera. De modo geral, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado e tentar... Eu tento, né, diariamente fazer um exercício, na verdade, diário, de entender, de respeitar tanto no que se revela como espiritualidade ou em comportamento, para você ficar exatamente aberta e tentar abrir-se, abraçar tudo que existe. Da mesma forma, às vezes, que eu falo, poxa vida, né? Às vezes alguma congregação do evangelismo ela pode ser fanática, mas, por exemplo, as pessoas que estudam sobre ufologia também não é brincadeira, viu, gente? Porque esse grupo ufológico aí que existe, que eles são tão reservados que se mostram mais fanáticos do que muitos evangélicos. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Ou, por exemplo, eu que estudo anjo, eu estou super aberta. O que tem sobre angelologia, eu estou estudando, estou aprendendo. O que tem de novo, a gente aprende. Eu não sou dona da verdade, gosto de aprender sobre tudo. É isso que a gente tem que fazer. Esse exercício mental para a gente continuar exercendo com amor sobre os conceitos da espiritualidade. Mas é bacana, né? Por isso que eu falo, se abra, né? Eu estou lendo agora um livro muito bacana, chama-se Deus, uma biografia, muito bom. Ele fala tudo, como se Deus fosse uma pessoa, então ele começa a formar a biografia de Deus e começa a desamarrar algumas coisas que não tiveram um resultado, que houve uma certa incoerência. Então ele fala assim que Deus, ele é um ser muito contraditório. E aí eu entendi uma coisa, para mim Deus é maravilhoso, porém para mim ele é contraditório. Quando eu vejo cenas de terrorismo, passagens como aconteceu na Europa e em outros lugares, eu só posso entender e compreender quando entendo que Deus também é contraditório. Aliás, nos primeiros séculos, né, eles tinham a ideia de Deus bondoso, mas também um Deus cruel. Quando eu imagino Deus permitindo 6 milhões de judeus sendo mortos por nazistas, eu entendo que, para mim, fica mais fácil compreender que Deus também é contraditório. E isso não me nega o direito de rezar todos os dias, e aí eu consigo entendê-lo melhor, né? A dualidade dele, né? Esse bem e mal que nele existe, senão eu não vou encontrar respostas. Como é que se permite, em alguns casos, a maldade, tá bom? Então eu quis mostrar para vocês um pouco da física quântica, da espiritualidade, que tudo está unido. É bom a gente trocar uma ideia, respeitar esse trabalho espiritualista filosófico, as pessoas que estudam, que jogam de repente um tarô, que fazem um mapa astral, que gostam de espiritualidade, na verdade são pessoas que estão condicionadas a abrir-se para esse universo holístico, o logo, e esse amor pela filosofia, que é o amor da verdade também, né? E você que é jovem, aproveite seu momento, né? Seja um grande revolucionário, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do programa, eu fico muito feliz. Você pode me encontrar, eu estou no Instagram, e você me encontra lá como Mônica dos Anjos 72. Pegou? É rápido, é facinho, né? É pequenininho. Mônica dos Anjos
72. Um bom domingo para vocês. Até domingo que vem para mais um programa Mônica Bonfilho. Namastê, obrigada. Você acaba de ouvir na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho.